competência 3, vamos conversar um pouquinho sobre como entender semelhanças e diferenças entre tipos de negociação. Na prática, a negociação tem o processo como uma característica intrínseca, ou seja, que faz parte do ser. Entretanto, deve envolver diretamente a flexibilidade, a comunicação, o poder e a informação. Nós só podemos negociar se nós sabemos do assunto de fato que está sendo tratado. É extremamente importante considerarmos em um processo de comunicação, de negociação, os seguintes pontos. A identificação dos aspectos em comum para as partes envolvidas, isso é primordial. Eu primeiro preciso entender o que se trata o problema, do que se trata o conflito, por que estão acontecendo essas questões. A partir desta identificação, nós podemos passar para outros pontos. Verificar os interesses em questão. Quais são os interesses do jogo? O que as pessoas querem? O que as pessoas buscam? Buscar a manutenção do foco voltado para as soluções e não para os conflitos ou problemas. Não adianta ficarmos especulando quem fez, quem deixou de fazer. O foco agora é buscar a solução do conflito, a negociação do mesmo. Focar na cooperação e nos benefícios para as partes. Lembremos que nas aulas anteriores falávamos muito que a negociação e a própria administração do conflito, ela depende da respectiva colaboração das pessoas que estão envolvidas. Então, se nós não tivermos isso, é extremamente difícil tentar negociar o conflito. Observar e avaliar as variáveis envolvidas no processo de negociação. Analisar o melhor momento para a tomada de decisão. Nem toda hora é hora em gestão. O gestor, através do planejamento, ele precisa compreender e através de algo que nós chamamos de feeling, ou seja, aquilo que eu sinto, mas que eu não consigo explicar. É algo que eu posso ter quase a certeza, mas que vem lá do fundo. Algumas pessoas dizem até que é a voz do meu anjo, mas na verdade em psicologia nós chamamos isso de feeling. É aquilo que me move para que eu tome uma outra decisão baseada apenas na minha subjetividade e com aquilo que eu tenho de concreto. Analisar o melhor momento para a tomada de decisão, como nós estamos falando, é uma característica que é extremamente solicitada nos gestores da atualidade. Eu preciso saber o momento certo, eu preciso compreender qual era a melhor maneira de chegar nas pessoas que estão envolvidas neste conflito para que a negociação, de fato, seja bem sucedida. Registrar o acordo feito pelas partes. Ok, fiz a negociação, isso precisa estar escrito, isso precisa estar registrado em algum lugar, para que depois, em algum momento, se as pessoas envolvidas voltem atrás, você tenha um registro dessa solução para que as partes venham a se acalmar. Um processo de negociação sempre deve ter objetivos. Isso, aliás, faz parte do processo de planejamento e nós já vimos e estamos batendo o tempo todo nesta mesma tecla, a fim de que os resultados desejados tenham o impacto almejado pelas partes. Para isso, a orientação e busca dos fatos é extremamente importante. Quais são as etapas da negociação? Vamos a elas. Segundo a CUF, as negociações devem cumprir as seguintes etapas: orientação e pesquisa, resistência, reformulação das estratégias, discussões difíceis e tomada de decisões, acordo e seguimento. Vejamos a seguir cada uma delas. Orientação e pesquisa. É a fase inicial que muitos dos negociadores deixam de lado. A busca de informações é extremamente importante para se conhecer o objetivo de negociação, bem como seu ambiente e as questões envolvidas. Consiste principalmente na busca por conhecimento, como por exemplo, o estudo da organização envolvida, o histórico das negociações semelhantes anteriores, a verificação do poder que seu parceiro de negociação possui em sua organização ou mesmo no meio em que está inserido. Não é errado nós olharmos para trás e vermos quais foram as outras decisões que os gestores tomaram em determinadas situações. Se nós formos para a área de marketing, nós vamos ver uma palavrinha chamada benchmarking, que é algo como tentar observar aquilo que o outro usou e melhorou para uma determinada situação e tentar adaptar esta mesma resolução para o meu conflito, para a minha situação.
Essa fase inicial também compreende o planejamento. O êxito de uma negociação depende de um planejamento bem elaborado. Resistência. Há que se considerar que em uma negociação pode haver resistência por parte do outro negociador e é extremamente comum que isso ocorra. A resistência existe até mesmo para caracterizar a importância relativa da negociação e mostrar, inclusive, que existem outros pontos de vista. É importante também ser compreensivo com o outro negociador. Isso se dá através do conhecimento profundo do mesmo e do objetivo da negociação. Reformulação das estratégias. Deve-se sempre elaborar estratégias de negociação antes mesmo de partir para o processo em si. Entretanto, novos fatores podem surgir durante o processo e o negociador deve estar preparado para enfrentá-los, inclusive reavaliando as estratégias previamente estabelecidas. Criei estratégias. Isso não significa que isso vai me deixar engessado, parado. Podem acontecer várias outras coisas ao meu redor e eu preciso me readaptar a esta nova situação. Discussões difíceis e tomadas de decisão. Todo negociador deve concentrar seus esforços nas reais necessidades das partes envolvidas no processo. Quando uma discussão está difícil, o objetivo maior é buscar o real motivo do que se está negociando. Nós não podemos deixar de lembrar disso. O que é que nós estamos trabalhando? Não é a questão pessoal das pessoas, mas o verdadeiro conflito. Nós estamos ali para negociar o quê? Isso deve sempre ser lembrado. É extremamente importante, tanto nas discussões quanto na tomada de decisão, explorar e compreender todas as variáveis envolvidas, a fim de clarificar pontos obscuros na intenção de superar impasses existentes. Acordo. Aqui é o momento de traçar todos os detalhes da negociação e garantir a compreensão dos mesmos por todos os envolvidos. Os negociadores ratificam um acordo com suas negociações. Segmento. Esta etapa é primordial para o alcance do sucesso de uma próxima negociação, mas muitas vezes ela é esquecida. Logo após o acordo firmado, é necessário manter um bom relacionamento com seu oponente, com outro negociador, enfatizando que a sua tomada de decisão foi acertada e que ambos fizeram bons negócios. Enfatizar o relacionamento é também uma chave para o sucesso de uma negociação. Desta forma, o segmento consiste em supervisionar a implementação do acordo negociado e destacar realmente que você acaba de fazer um bom negócio. É o acompanhamento dessa negociação. Eu preciso prosseguir com ele. Levando para a nossa vida particular, vamos levar em consideração o regime. O problema não é perder o peso. O problema é mantê-lo depois. E na negociação, usamos da mesma estratégia. As estratégias de negociação. Muitos autores destacam as estratégias de negociação de formas diferentes. Consideremos as mais importantes. Planejamento. O planejamento aparece como estratégia de negociação, pois quanto mais enfático e detalhado ele for, melhor. Sabe-se ainda que muitos negociadores nem fazem seu planejamento antes de iniciar uma negociação, o que nós já comentamos em aulas anteriores, que é um erro. Método ganha-ganha. Não é tarefa fácil buscar o entendimento entre duas partes com objetivos distintos. É relevante o estudo e o planejamento anterior, a fim de que a busca de um objetivo comum seja alcançado. Linguagem simples e acessível. É extremamente importante observar a linguagem de seu interlocutor, ou seja, aquele que está falando com você, e adaptá-la à sua própria realidade. Isto porque, para se ter clareza no final da negociação, é importante desenvolver aptidões de comunicação. Perguntas e atenção às respostas. Considera-se primordial, envolvendo ainda a questão estabelecida com a comunicação, que não fiquem dúvidas remanescentes no processo da mesma. Separe as pessoas do problema e identifique claramente o objetivo da negociação. Muitas vezes, os negociadores são pessoas que estão representando alguém, uma organização, por exemplo, que, por sua vez, possuem objetivos internos comuns. É fundamental não confundir a relação interpessoal com o problema, com o objeto a ser negociado.
lidar diretamente com o objeto, manter uma boa relação de trabalho. Nós temos que buscar o máximo possível a neutralidade. Muitos são os exemplos em nosso cotidiano, pois constantemente estamos em negociação. A aplicabilidade de estratégias bem posicionadas e, principalmente, a ênfase no planejamento fazem com que os negociadores tenham maior segurança na busca por alcançar os desafios diários. Até a próxima!